Olá, meus queridos, como vão vocês? De vez em quando as pessoas vêm aqui na Beatles Escuros e me perguntam: você gosta de outra coisa a não ser Beatles? Parece que você só vive de Beatles. Não, meus queridos, eu tenho outros amores na minha vida e um deles é o Led Zeppelin. Hoje vai ser o lançamento da Belas Letras de um box maravilhoso do Led Zeppelin, qual eu vou contar tudinho pra vocês. Mas como aqui é um canal de Beatles e de ex-Beatles, de tudo relacionado aos Beatles, eu tive a ideia de poder fazer essa parceria com a Belas Letras, contar para vocês qual que foi o relacionamento dos nossos meninos com os meninos do Led Zeppelin através dos anos. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beatles, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que a Belas Letras está lançando hoje, no dia 13 de março, esse box maravilhoso, olha aí as fotos, box maravilhoso. E não apenas vai vir esse livro lindo e maravilhoso, mas vai vir também, né, uma vela de 140 gramas para você fumar. Não é para você fumar, não, meus queridos, é para você acender ali enquanto você estiver lendo o livro, uma vela com um aroma de capim-limão, né, para dar uma disfarçada no cheiro aí que deve estar pegando no seu apartamento, na sua casa, né? E também vai vir também uma estátua de 15 centímetros do Eremita, né? Bacana pra caramba, porra, pra quem é fã do Led Zeppelin, né? Eu vou ganhar a minha em breve, então já tô esperando aqui, né, meus queridos? Mas vai vir uma versão mais barata também, uma versão brochura, né, que é o qual você, se você não tiver com a grana para comprar esse box maravilhoso, a versão brochura vai toda ali. Sabe quem escreveu o livro? Bob Spitz. E você deve estar se perguntando, eu já ouvi esse nome? Claro, Bob Spitz, ele é acostumado, ele é um homem, ou escritor que está acostumado a escrever bíblias, né? Vocês devem lembrar muito bem desse livro do Bob Spitz aqui, né? Que depois eu sempre considerei o Tune In o melhor livro já escrito sobre os Beatles, mas se você quiser a obra completa, eu sempre indico, eu falo assim, você quer saber tudo? Você quer um livro mesmo, que não seja um anthology, né? Bom, esse aqui é o livro que a gente tem, que realmente é muito bom. E foi o Bob Spitz quem escreveu essa biografia do Led Zeppelin, né, meus queridos? Então, fica de olho, vai lá no site da Belas Letras, dá uma olhada aí, tem fotos bacanas, né? Mas esse lance do eremita e também da vela é um item de colecionador maravilhoso. E a Belas Letras sabe fazer muito, muito bem isso, né? Mas, meus queridos, mas vamos à história dos nossos meninos com o Led Zeppelin, né? A história mais antiga que a gente tem, assim, conhecimento mesmo, assim, de comentários dos Beatles sobre o Led Zeppelin. Foi uma vez que o Glyn Jones ele estava ali em Twickenham, naquelas gravações do Get Back, e ele mostra uma música do Led Zeppelin para os Beatles, né, cara? E a princípio a primeira reação foi do George Harrison, então é muito interessante, né, que o Glyn Jones ele fala assim, pô, você já ouviu o último disco do Led Zeppelin? Aí o George não tinha a menor ideia, eu acho que ele foi no Beatle errado, né? Não tinha a menor ideia de quem era. Então ele começou, ele falou assim, o Jimmy Page é o guitarrista e tal, aí o George fala assim, é aquele que era dos Yardbirds, aí o Glyn Jones fala, sim, exatamente ele e tal. Aí o George falou assim, parece que a gente não tem filmagem disso, né? Eu não sei se mostraram a capa do disco ou algo parecido. O George falou assim, pô, parece ser bem psicodélico, né, e tal, né? Eu não gosto muito. Aí o Glyn Jones falou assim, não é muito psicodélico, não, e tal. O George falou assim, mas eu não conheço, né? Então eles, mas o Glyn Jones, ele, como um conhecedor, né? Ele vira pro George e fala assim, o disco simplesmente é maravilhoso. Ele chegou a comentar. Ele fala John Paul Jones, né, cara, é o baixista, e o George, John Paul Who? Falei, John Paul Jones e tal, era um músico maravilhoso, 24 anos e tal, o George, ok. O George não dá muita atenção, não, né? John Paul Jones on bass. John Paul Jones on bass. You don't hear Jimmy Houston session? He's like the governor. He's very young, he's about 24. The governor bass player. Really good. And the kid. E parece que eles comentam alguma coisa sobre o John Bonham já ter trabalhado em alguma sessão onde que o Paul, agora eu não me lembro qual, né? Bom, essa é a história, né, cara? John Lennon seria uma coisa mais interessante, porque o John Lennon chegou a falar ali naquele período ali, até antes dele se aposentar em 75, né, para 76. Uma vez foi perguntado o John Lennon sobre o Led Zeppelin, né, cara? Aí ele falou assim: olha, eu já escutei alguns álbuns, algumas faixas e tal, mas uma coisa eu posso dizer para vocês: esse guitarrista é o Jimmy Page.
ele é simplesmente fantástico, né, cara? Então tinha essas coisas, porque o John, ele não era de fazer muitos comentários a respeito de outras bandas. Você já deve ter reparado isso, né? Eu me lembro que lá em 1980 já, o John falava que bandas como Queen e outras coisas, até Sex Pistols lá na Inglaterra, ele falou assim: isso vem do Julian. O Julian vem e me mostra essas gravações e tal, e eu não fico escutando rádio. E o John realmente não tinha muito dessa história, não, né? Cara, já com o Ringo a história é um pouco diferente, né? Com o Ringo ele tinha uma tremenda amizade com o John Bonham, né, cara? E tem uma história muito engraçada que o Ringo sempre contou que ele foi toda vez que o John Bonham chegava, não importava onde eu estivesse, né? Se eu estivesse numa festa, num clube e tal, ele vinha, me pegava no colo e me jogava dentro da piscina. Ele fez isso dezenas de vezes com o Ringo, né? Tem essa foto do John Bonham, tanto quanto chocado, porque em 1976 o Ringo, meus queridos, ele decidiu raspar a cabeça e ficar que nem eu, né? Só que ele não raspou só a cabeça, ele raspou a barba, ele raspou a sobrancelha, ele ficou parecendo um bicho esquisito pra caramba e tal, né, cara? Eu não sei muito bem porque o Ringo disse isso, fez isso, né? Ele falou uma vez que foi por causa que deu na cabeça dele, ele queria ver como é que era, né? Algumas pessoas falam que ele perdeu uma aposta e tal. Na época ele estava namorando a Nancy, não a do Paul, a outra Nancy, né? E ele fez isso aí. Então tem essa foto do John Bonham com o Ringo aí, né? Meus queridos, mas já o Paul a história é diferente, né? O Paul é aquele cara, é o seguinte, se ele gosta de uma banda ou de alguém, né, ele reverencia, né? Tem uma famosa foto dele com David Gilmour e com a Linda, né? O pessoal fala que são os dois ali puxando um fumo ali num show do Led Zeppelin. Pelo menos foi assim que entrou para a história. Eu não tenho certeza absoluta aí, mas a foto tá aí para vocês verem, né? Mas em 1975, nas gravações de Venus on Mars, quando o Paul foi colocar a Rock Show, ele menciona Jimmy Page, né, na música Rock Show, né, mas parece que o Paul tinha mesmo, assim como o Ringo, ele tinha uma amizade muito grande com o John Bonham, tanto é que o John Bonham toca bateria em Beware My Love, do álbum Wings at Speed of Sound. Você tá falando, você tá ficando maluco, Gilfan? Não, essa gravação ela saiu depois. Quando a caixa de luxo do Speed of Sound, a gente sabe muito bem que quem toca bateria é o Joe English, né? Mas nós temos essa versão aí com o John Bonham tocando. Eu prefiro a versão com o Joe English, né? Terminada, tudo bonitinho, papapá. Joe English era um tremendo baterista, mas é muito legal saber que o John Bonham tocou ali, né? Mas, meus queridos, a gente não pode esquecer também de Back to the Egg, né? O qual o Paul McCartney ele fez uma música chamada Rockestra. Aqui no Brasil a gente chama de rockestra, né? Mas rockestra. E aí ele chama diversas pessoas, como Pete Townsend. Na verdade, ele queria chamar o Keith Moon para ser o baterista, mas o Keith Moon partiu dessa para uma melhor, então o Paul convida o baterista, que seria o baterista do The Who ali, que era o antigo baterista do Faces, o Kenny Jones, né, cara? O qual eu sei, meus queridos, eu sei que muito fã do The Who odeia o cara. O Kenny Jones virou quase como uma Yoko pro The Who, mas também não é para tanto, né, meus caros? Mas enfim, Dave Gilmour e tal, e aí tem dois membros do Led Zeppelin na Orchestra, tem o John Paul Jones, e nós temos também o John Bonham novamente, né? Apesar do Paul ter tido uma amizade muito grande com Robert Plant, né? Eu procurei na internet, eu não achei nenhuma foto do Jimmy Page com Marilu. O seguinte, a sua bunda tá batendo na luz. Como você é ruiva, minha filha, você tá puxando toda a luz pro seu rabo e aí as pessoas não conseguem me ver. Pois é, pelo amor de Deus. Vocês me desculpem, meus queridos, mas sabe como é que é gato, né? E aqui em casa, meus gatos que mandam. Então, meus queridos, o Robert, eu não consegui achar uma foto assim do Jimmy Page. Apenas muito mais tarde, olha essa foto aí, o Jimmy Page com o Ringo, né, cara? E Joe Walsh, e mais outras pessoas, alguma premiação que eu não sei o que que era, né? Mas tem essa história aí, meus queridos, do John Bonham no Rockestra. Depois, infelizmente, o John Bonham morre, o Led Zeppelin acaba, né? Mas o John Paul Jones, ele trabalharia com Paul McCartney no disco maravilhoso. Você tem que ouvir Give My Regards to Broad Street, né, cara? E ele toca algumas músicas, ele ocupou na cena do filme, ele aparece no filme, quando eles estão num galpão ali e tal. E, né, mas é um multi-instrumentista maravilhoso. Agora, em relação ao Led Zeppelin com os Beatles, né? Os meninos do Led Zeppelin, eles, não vou dizer que eram Beatlemaníacos, o John Bonham diz que ele era, o Ringo era o grande ídolo da vida dele, né? Mas eu vi uma entrevista com o Jim Page, ele falando, perguntaram para ele sobre os Beatles e tal, né, cara? Ele é um cara que, criado no blues, naquela coisa, tipo o Eric Clapton, né, cara? Ele fala que os primeiros álbuns dos Beatles, ele
ele nem escuta, né, cara? Eu acho muito ruim. Eu falei assim, mas a partir de Magical Mystery Tour, tá errado, né? Mas, talvez a partir do Revolver, mas na cabeça dele, ele lembrou do Magical Mystery Tour. Ele falou assim, a partir do Magical Mystery Tour, eu comecei a prestar atenção, né? Mas ele fala, os Beatles quebraram barreiras que ninguém poderia ter quebrado. Depois deles, o mundo nunca mais foi o mesmo. A gente tem que agradecer eles sempre, né? Ah, essa lenda. Agora você se prepara. Senta aí, pega o seu todinho, seu uísque, sua cervejinha. Mas tem uma história, né? Que o Jimmy Page tocou num disco dos Beatles. Primeiro, eu tinha uma lenda vagabunda, que já foi jogada no lixo, de que ele fizera a introdução, eu, se não me engano, de Really Got a Hold on Me. Porque, caso vocês não tenham assistido ainda o documentário sobre o Abbey Road Studios, né, que a Mary McCartney fez, está no Disney Plus ou HBO, agora eu esqueci. Mas, enfim, ela entrevista o Jimmy Page, era um músico de estúdio, assim como o Elton John ali em Abbey Road, né? Mas dizem que ele gravou a guitarra dele está em Really Got a Hold on Me. Papo furado, danado, coisa de maluco, isso já focando. Mas dizem também que aquelas versões instrumentais das músicas dos Beatles, como This Boy, I Should Have Known Better, e mais o quê? Que tem naquele disco da United Artists, dizem que o Jim Page tocou ali, né, cara? Bom, eu não tenho como confirmar para vocês, jamais fiz um estudo profundo, quem sabe um dia eu faço, né? Mas tem essas histórias aí. Já o John Bonham tem uma entrevista muito interessante, se não me engano, em 1970, com o Robert Plant e o John Bonham, né, cara? Ele chegou a comentar algumas coisas dos Beatles e tal, né? Os Beatles estavam acabando, e o Led Zeppelin ali, meu filho, tava indo para cima, né, cara? Então, essas são as histórias. Agora, gosto meu, meus queridos. Eu sei que você deve estar se perguntando, porra, que canal de Beatles falando de Led Zeppelin. Meus queridos, como eu disse a vocês, eu tenho outros amores na minha vida. Eu tenho o Elvis, que eu adoro de paixão, os Beach Boys, Queen, o Black Sabbath. Pasme, eu amo o Black Sabbath, todas as versões do Black Sabbath. Né, eu tenho todos os discos aqui, mas eu tenho, logicamente, a minha coleçãozinha do Led Zeppelin aqui em casa, que eu amo de paixão. E eu coloquei aqui o meu disco predileto do Led Zeppelin, que é o Led Zeppelin 2. A Whole Lotta Shake, a Whole Lotta Love, a Whole Lotta Shake. Eu tava indo no Jerry Lee Lewis, que também é outra paixão minha, né? Mas a Whole Lotta Love é uma das músicas que eu amo. E a sequência de músicas nesse disco aqui, como Thank You, The Lemon Song, Ramble On. Porra, é foda, né? Agora, tem uma história derradeira que agora eu lembrei. Foi que uma vez o Jimmy Page, ele estava num jantar junto com o George Harrison, não há fotos, infelizmente, e tal. E o Jimmy Page que conta essa história, né? Que o Led Zeppelin já tinha lançado ali, pelo menos 4 discos, né? E o George Harrison virou para ele e falou assim: cara, o som de vocês realmente é muito bom. Parece que ele mudou de cabeça. Deve ter sido ali por volta de 71, 72, né? E o George Harrison virou para ele e falou assim: pô, vocês tinham que fazer algumas baladas, né, cara? A música de vocês é muito pesado, o show e tal, para dar uma descansada na voz ali do Robert, né, e tal. E aí o Jim Page falou assim: mas a gente já fez balada. No último disco, era o Led Zeppelin 4, tinha algumas, né, e tal. E o George, eu não ouvi ainda, né? Deve ter ouvido e ficado pasmo, né? Alguns amigos do John Lennon ali naquele período do Lost Weekend falaram que o John Lennon amava Stairway to Heaven. Ele falava que, cara, que música maravilhosa e tudo mais. Então, havia, logicamente, um respeito mútuo, né? Mas são bandas completamente diferentes, né, meus queridos? Quando as pessoas vêm falar comigo, Giovanni, quem que você acha melhor? Bom, eu sempre falo o seguinte, meus queridos, completamente infantil, bobo, até meio besta, né? A gente comparar bandas que existiram em períodos completamente diferentes, é a mesma coisa que comparar jogador de futebol, né? O pessoal fica falando lá o Pelé ou o Messi. Eu falo assim, "Cara, tem mais de 50 anos de diferença nisso aí, né? Eu sei que o Led Zeppelin e os Beatles não tem uma diferença tão grande, né, cara? E a gente só pode imaginar como seriam os Beatles nos anos 70, né? Mas eu não consigo fazer esse tipo de comparação para vocês, de falar que banda é a melhor, né? Eu sempre falo que cantar é igual o Robert Plant, porra, talvez só Freddie Mercury, né, cara? Ou alguns outros vocalistas aí de heavy metal, gritava pra cacete, né? Um guitarrista igual o Jimmy Page, que para mim ele é tão bom quanto o Jeff Beck, o Eric Clapton, né? Não sei que o Jimi Hendrix um pouquinho acima, mas né? É um monstro. O John Paul Jones, ele podia tocar o que você quisesse, né, cara, e tal. E um dos melhores bateristas, talvez, para muitos, o melhor baterista que já pisou na face da terra, era o John Bonham, em relação a rock, né, cara? Apesar de eu também ter uma paixão muito grande pelo Keith Moon. Então você coloca esses 4 elementos ali, musicistas maravilhosos, cantor maravilhoso, escreviam as próprias músicas e tal. Então, há de você levar o Led Zeppelin aos céus, né? E os Beatles foram de uma outra geração, né, cara? Porque pode parecer que não, mas os anos 60 para os anos 70, meus queridos, há uma diferença tão grande que talvez nós que agora estamos galgando aí
Eu falei galgando, viu, Marilu? Galgando, né? Aqui pelos anos, né, cara? Não há muita diferença de 2000 para 2024, mas naquela época, meus queridos, como disse o George Harrison, um ano naquele tempo ali era a mesma coisa que 5 até mesmo 10. Então não há de se comparar Led Zeppelin com Beatles, quem que é melhor, quem fez mais. Eu acho, na minha concepção, os Beatles foram mais importantes para a cultura em geral. Agora o Led Zeppelin, meus queridos, o barulho que esses meninos fizeram é bom demais. Então vê lá, vê no site da Belas Letras lá preço, eu não estou por dentro de preço nem nada de coisa lá de desconto, eu não tenho a menor ideia sobre isso, né? Mas vai valer muito a pena ler esse livro, né? Porque é um livro sério. Bob Spitz, ele fez esse livro dos Beatles aqui, repetindo, que é maravilhoso, ele é muito bom, ele é, talvez, até o Mark Lewison terminar as duas próximas partes do Tuning, esse aqui é a melhor que você pode ter por aí na sua casa, né? Então eu acredito que o livro do Led Zeppelin, escrito pelo Bob Spitz, que quando era criança o apelido dele era Bob Swallows, Dan Spitz. Não, brincadeira, brincadeira de inglês. Se você não entendeu, não tem problema nenhum. Agora, se você entendeu, eu sei que você tá rindo. Mas, meus queridos, é isso aí. Um grande abraço, você se cuida aí.